de começar, gostaríamos de dar alguns lembretes. Durante a apresentação do drama, queiram ter em mente que não é permitido que ninguém fique no palco, nem em frente ou atrás do palco para tirar fotos. Embora seja permitido o uso de câmeras de vídeo ou fotográficas, se forem operadas a partir do seu lugar. Mostre consideração pelos outros, por não bloquear a visão, e não use flash ou qualquer outra iluminação eletrônica. Nenhuma câmera ou equipamento de gravação deverão ser conectados aos sistemas elétricos e de som do Congresso, e não se deverá colocar equipamento nos corredores ou nas áreas de circulação. As escrituras gregas cristãs mostram claramente que certos homens são designados como superintendentes na congregação. Essa designação para servir os irmãos vem acompanhada de responsabilidades e de certa medida de autoridade. O procedimento de dar a homens autoridade para pastorear o rebanho de Deus não é novo. O relato bíblico mostra que Jeová usou Moisés para tirar os israelitas do Egito. No entanto, mostra também que alguns indivíduos não respeitavam Moisés e a autoridade que Jeová lhe havia conferido. Como Jeová encarou os que desafiavam a autoridade que Moisés recebera de Deus? O drama, a qual assistiremos agora, responderá enfaticamente a essa pergunta. Intitula-se Respeite a autoridade de Jeová. Jeová dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Aprendi essa lição de maneira muito dolorosa. Me desculpem, eu estava distraído. Querem saber quem sou e o que estou fazendo aqui? Meu nome é Eucana. Nasci há mais de 50 anos no Egito. Meus pais eram escravos e eu também fui escravo. Sou um dos 3 filhos de Corá. Meu pai era um levita respeitado, ajudante dos sacerdotes. Ele era, na verdade, primo em 1º grau de Moisés. Um tempo atrás, a nação de Israel foi testemunha de um maravilhoso milagre. Jeová nos tirou do cativeiro no Egito. Atravessamos o Mar Vermelho e estávamos livres. Jeová usou Moisés de forma poderosa para nos libertar. Logo após o êxodo, Jeová nos disse o seguinte por meio dele: se obedecerem estritamente a minha voz e deveras guardarem meu pacto, então se tornarão minha propriedade especial dentre todos os outros povos. Respondemos sem hesitação a uma só voz: tudo o que Jeová falou, estamos dispostos a fazer. Não tínhamos nem ideia das duras provas que nos aguardavam na jornada pelo ermo. Só agora minha família está se recuperando de uma terrível tragédia. O que passamos colocou à prova nossa lealdade a Jeová, nosso respeito pela sua autoridade e nossa atitude para com os homens por ele designados. Eu e meus 2 irmãos tivemos de tomar uma posição. Deixaríamos que a lealdade à família e aos amigos fosse mais importante do que a lealdade a Jeová? Desculpem, estou me adiantando. Gostaria que vocês mesmos vissem certos acontecimentos recentes para entender do que estou falando. Assira, Abiasaf e Eucana. Vocês deveriam pelo menos tentar entender por que seu pai Corá se opõe a Moisés. O povo está cansado de ser mandado por Moisés. Não vêem quantas queixas e reclamações tem havido ultimamente?
Não vem que Moisés e sua família tiranizam o povo de Jeová? Não vem? Assim, não gosto da maneira que você fala. Você é levita como nós e nosso primo. Sabe muito bem que Jeová designou Moisés e Arão e que Moisés foi escolhido por Jeová para conduzir a nação para a terra prometida. Mas veja bem, Eucana. Conforme meu tio Corá já cansou de dizer, toda a Assembleia é santa. Por que Moisés e Arão têm que mandar na congregação de Jeová? O próprio Corá foi fiel a Jeová por muitos anos, mesmo debaixo de dura escravidão no Egito. E ele teve o privilégio de ver a libertação milagrosa do nosso povo através do Mar Vermelho pela mão de Moisés. Nosso pai Corá até mesmo cantou louvores a Jeová por ter destruído naquele mesmo mar os egípcios que nos perseguiam. E não se esqueçam que seu pai provou sua lealdade a Jeová, quando participou em executar o julgamento de Deus contra os que adoraram o bezerro lá no Monte Sinai. Ainda me lembro de como nosso pai e outros levitas obedeceram a Jeová, passaram pelo acampamento de Israel e executaram 3.000 idólatras com a espada. Mas agora... Esse é o ponto. Vocês chamariam um levita genuíno e provado como ele de rebelde? De alguém desleal a Jeová? Corá só está procurando ser equilibrado, razoável. Não posso concordar com você, Anzi. Todos que conhecem Moisés sabem que ele é de longe o mais manso dos homens. E vemos como Moisés sempre procura a orientação de Jeová e simplesmente obedece. Assim sendo, Anzi, a vontade de quem é feita? A de Moisés ou a de Jeová? Supostamente é a de Jeová, mas... Aí está. Para começar, foi Jeová quem designou Moisés para glorificar seu santo nome perante Faraó, nos tirar da escravidão no Egito e nos conduzir para a terra prometida como um povo livre. Todos nós sabemos que quando Jeová mandou Moisés falar com Faraó, ele de início não queria ir. É verdade. Se eu me lembro bem, Moisés disse que não era orador fluente, que era vagaroso de boca e vagaroso de língua. Ele chegou a perguntar a Jeová se não podia mandar outro em seu lugar. Foi então que Jeová designou Arão, o irmão dele, como porta-voz. Não é isso prova mais do que suficiente de que nem Moisés nem Arão se colocaram arbitrariamente acima da congregação? Se alguém questionar a autoridade deles, mesmo que esse alguém tenha sido fiel e leal no passado, a autoridade de quem você acha que essa pessoa está na verdade questionando? Eu sei que tenho de dizer a autoridade de Jeová. Mas, a meu ver, Moisés é um fracasso como líder. Porque ainda não estamos na terra prometida. E você acha que Moisés e Arão sempre estão certos? Não cometem erros? Como... É claro que eles erram. São imperfeitos, como todos nós. Jeová, por certo, conhece muito melhor os erros deles do que nós. Como quando Moisés se casou com aquela mulher cusita. É uma vergonha termos como líder um homem cuja esposa nem filha de Abraão é. É, mas Zippor adora a Jeová como nós. E lembre-se do que aconteceu quando Miriam e Arão criticaram Moisés por causa dela. Sim, mas não acham que eles tinham razão de perguntar se foi apenas por meio de Moisés que Jeová falou? Ele não falou também por meio de Miriam e Arão? Jeová estava ouvindo, Anzi, e ele imediatamente mostrou qual era o seu conceito sobre o assunto. Ele disse a respeito de Moisés: ele está sendo incumbido de toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E chamou a atenção de Miriam e Arão perguntando: por que se atreveram a falar contra meu servo, contra Moisés? E por ter se rebelado, Miriam foi atacada de lepra por 7 dias. Não se esqueça que não podemos levantar acampamento até ela se recuperar. Arão teve de admitir que voltar-se contra o designado por Jeová era pecado, uma tolice. Ele aprendeu uma lição muito importante. Quem dera que meu pai também se desse conta disso. Mas isso foi lá no passado. Eu só não entendo uma coisa. Como é que vocês três podem ficar do lado de Moisés e contra seu pai que lhes deu a vida? A lei é específica em dizer que se deve honrar o pai. Seria de esperar que vocês fossem leais ao seu pai e o apoiassem, pelo menos por respeito a ele. Anzi, não nos entenda mal. Não é fácil para nós. Amamos nosso pai, mas não somos cegos. E ficamos muito tristes de vê-lo seguir um proceder obstinado em oposição a Jeová. Mas não é simplesmente uma questão de apoiar ou não meros humanos. Não importa que seja nosso pai, Moisés ou Arão. Só queremos permanecer fiéis a Jeová que designou Moisés. De modo que a questão toda se resume em... como posso dizer? Em lealdade. Lealdade a nosso pai e a nossa família ou lealdade a Jeová?
É triste ver nosso pai ser levado a agir por motivações erradas. Motivações erradas? Essa é demais. O que quer dizer com isso, Eucana? É claro que não posso ler o coração de meu pai e de forma alguma quero desrespeitá-lo. Mas ultimamente ele parece estar gostando de ser bajulado por Datã, Abirão e On. Fico pensando se... Pelo visto, ele não está contente com a designação que nossa família recebeu no arranjo de Deus. É um imenso privilégio sermos instrutores da lei de Jeová. E carregar a mobília e os utensílios do tabernáculo. Mas, infelizmente, parece que nosso pai não mais aprecia servir como ajudante de Arão e seus filhos, que servem como sacerdotes. E o que vocês me dizem de Datã, Abirão e On, notáveis líderes dos Rubenitas, e os outros 250 maiorais? Eles são homens de fama. Todos parecem apoiar Corá. Também no caso deles, Anzi, você tem de pensar na motivação que pode estar por trás disso. Talvez alguns dos descendentes de Ruben se ressintam da autoridade de Moisés, porque Ruben foi o primogênito de nosso antepassado Jacó. E não se esqueça de que nossa família se acampa perto dos Rubenitas. Parece que nosso pai anda confabulando muito com certos homens de destaque de Ruben. Tenho muito receio de que as coisas logo comecem a fugir do controle. Por que vocês são tão bitolados? Talvez esteja na hora de haver uma mudança. Mudanças são sempre bem-vindas. Só quero ver o que vocês farão quando tiverem de tomar uma posição. Quanto a mim, Anzi, prezo muito o privilégio de nossa família de servir a Jeová fielmente conforme o que ele determina. Eu também, primo. Um dia nos pátios de Jeová é melhor do que 1000 em outra parte. Escolhemos ficar em pé nos limiares da casa de Deus, em vez de andar nas tendas da iniquidade. Paz, meus irmãos. Paz, Corá. Você chegou na hora certa. Estávamos falando sobre sua coragem de enfrentar Moisés em diversos assuntos. É o tipo de liderança que precisamos. Homens como você que não se deixam intimidar por Moisés e sua família. Concordo com vocês, meus irmãos. O povo está ansioso por uma mudança. Vejam como... Meus irmãos, vocês estão certos. É hora de agir. O que houve com a liderança de nossa nação? Para mim, o povo perdeu a confiança em Moisés. Vejam como eles se queixam. E quando se pensa na designação do irmão dele, Arão, como sumo sacerdote... O próximo sumo sacerdote tem metade da minha idade. Moisés não me considerou apto para ser o líder de nossa família, os coatitas. Ele designou Elisafã, um homem mais jovem do que eu. Será que Jeová fala apenas por meio de Moisés? Todo mundo pode ver que Moisés está demorando muito em nos levar à terra que Deus nos prometeu. No entanto, ele culpa o povo, dizendo que Deus está descontente conosco. Como podemos ter certeza de que Jeová fala mesmo por meio de Moisés? Onde estão as bênçãos prometidas? Infelizmente, meu pai Corá e seus partidários haviam decidido questionar a autoridade dos designados por Jeová, Moisés e Arão. Uma nova situação logo lhes daria a oportunidade de expressar abertamente o que pensavam. Jeová mandou que Moisés enviasse homens para espionar a terra de Canaã. Após 40 dias, eles voltaram e relataram: entramos na terra a qual nos enviou, mas não podemos subir contra o povo, porque são mais fortes do que nós. E persistiram em apresentar aos filhos de Israel um relato mau. Então toda a assembleia levantou sua voz e o povo continuou a chorar e a vozear toda a noite. E todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Por que não morremos no Egito? Seria melhor do que morrer
morrer neste ermo. Nossas esposas e nossos pequeninos ficarão por saque. Designemos um líder e voltemos ao Egito. Designemos um líder e voltemos ao Egito. Por que deveríamos morrer aqui? A terra que exploramos é excelente. Uma terra que mana leite e mel. Somente não se rebelem contra Jeová e não temam o povo da terra, pois eles são pão para nós. Esses homens querem que vocês morram. Não deem ouvidos a eles. Eles merecem morrer. Coragem, meus irmãos. Deus não iria mentir para vocês. Confiem na ajuda de Jeová e sigam a orientação daqueles a quem ele designou como nossos líderes, Moisés e Arão. Meus irmãos, ouçam a voz de Jeová. Todo o tempo Jeová tem ouvido sua voz, e ele ficou indignado e diz: até quando fará esta assembleia má tais resmungos contra mim? Ouvi os resmungos dos filhos de Israel, com que resmungam contra mim. Assim como vivo é a pronunciação de Jeová, se não farei a vocês exatamente assim como falaram aos meus ouvidos. Neste ermo cairão os seus cadáveres, sim, todos os seus registrados, de todo o seu número, maiores de 20 anos, vocês, os que resmungaram contra mim. Nenhum único dentre estes homens, desta geração má, verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. Quanto aos seus pequeninos, de quem vocês disseram, ficarão por saque, e seus filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, estes lá entrarão, e a eles a darei, e tomarão posse dela. Mas os seus próprios cadáveres cairão neste ermo. Suplique a Jeová por nós, Moisés, para que não percamos o seu favor, que ele não nos deixe ficar vagueando pelo ermo, mas nos conceda cidades para morar. Subiremos e lutaremos de acordo com tudo que Jeová, nosso Deus, nos ordenou. Coragem, homens, pois subiremos contra os cananeus. Amanhã subiremos. Reúnam-se, homens. Não, meus irmãos. Jeová me disse, diga a eles, não devem subir e lutar, porque não estou no seu meio, para que não sejam derrotados diante dos seus inimigos. Cinjam as espadas, homens. Não escutem a Moisés. Subiremos contra o país, conforme Jeová nos orientou quando nos trouxe até a fronteira de Canaã. Por que vocês não obedecem à ordem de Jeová? Não terão êxito. Não subam contra os inimigos, porque Jeová não está no seu meio e vocês serão derrotados. Os amalequitas e os cananeus estão ali à sua espera, e vocês certamente cairão pela espada, porque Jeová não continuará do seu lado, pois se desviaram de segui-lo. Contudo, eles tiveram a audácia de subir ao monte. Mas Moisés e a arca do pacto de Jeová continuaram no meio do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam no monte desceram e começaram a golpeá-los e a espalhá-los até Ormá. Como meu pai e os demais se haviam afastado do verdadeiro Deus. Embora professassem fé em Jeová, suas queixas e críticas contra os servos divinamente designados acabariam em franca oposição contra Jeová. Como podem imaginar, nossa família sofreu muito devido ao proceder de meu pai. Alguns insistiram que o apoiássemos. Afinal, ele era nosso pai. Nossa lealdade estava em jogo. Logo seríamos severamente testados. A derrota de forma alguma deve ser interpretada como uma evidência da desaprovação de Jeová.
Foi por causa de Moisés que fomos derrotados. Como pode dizer uma coisa dessas, Datã? Corá disse que é porque permitimos que Moisés continuasse a se impor sobre o povo. Se vocês tivessem dado ouvidos à vontade expressa de Jeová mediante Moisés, não teriam subido contra os cananeus. Não teriam sido derrotados. É melhor nós mesmos escolhermos um novo líder. Vamos escolher um novo líder. Moisés foi longe demais. Moisés não é qualificado para conduzir o povo. Agora que estamos livres das humilhações que sofremos debaixo do jugo dos egípcios, por que temos de aguentar a tirania de Moisés? E ser enganados por ele? É assim que vocês e Corá, meu pai, pensam? Todos sabem que tudo na nossa vida tem de ser feito do jeito que Moisés quer. Moisés quer que acreditemos que é só por consideração a ele que Deus faz revelações ao seu povo. Como se não fôssemos todos filhos de Abraão. E que tudo o que sabemos de Deus devemos a ele. E que ainda temos de continuar a ser ensinados por ele. É lamentável, meus irmãos, não termos agido antes e termos permitido que Moisés se enaltecesse. Anzi, posso falar com você um instante? Pois não, primo. Anzi está certo, sim. Moisés foi longe demais. Anzi, por que você critica tão duramente a Moisés? É porque as palavras persuasivas dele não me enganam mais. Com sua astúcia, ele conseguiu se impor, alegando que está seguindo os mandamentos de Deus. E como se não bastasse a Abiasaf, ele concedeu o sacerdócio a Arão. Como pode falar uma coisa dessas, Anzi? Nós dois temos o grande privilégio de sermos separados para... É verdade, Abiasaf, mas por que tinha de ser o irmão dele, Arão? Isso só aumenta a suspeita da parte dos anciãos. Não há outros entre os levitas que sejam tão qualificados quanto Arão? Não há... Você promoveria Corá para o cargo dele? Sem dúvida, Abiasaf. E por que não? Em que Corá é inferior a Moisés? Detesto dizer isso. Mas é claro que meu pai só está interessado em promover-se. Tem coragem de criticar seu pai, um ancião. Anzi, por favor, por que ficar discutindo? Não está na hora de... Está na hora de agir, e depressa, antes que soframos outra derrota, como aconteceu com nossos homens valentes. Oh, primo... Paz, Corá. Paz, meu irmão. Como vai, meu irmão? Nossos irmãos estão perdendo a paciência, Corá. A derrota que sofreram às mãos dos amalequitas e dos cananeus fez com que chorassem diante de Jeová. Mas por causa de Moisés, Jeová não os ouve. Moisés gosta de parecer que é bom e obediente à vontade de Jeová. A estratégia dele não é usar a força, mas a astúcia e persuasão. E foi assim que ele conseguiu chegar aonde chegou. E fez a mesma coisa para promover Arão, seu irmão. Exatamente. Está na hora de o povo punir esses homens, embora achem que não percebemos suas tramas iníquas. Eles devem ser punidos. Não deixemos que fortaleçam sua posição até chegar ao ponto em que nada possamos fazer a respeito. Moisés já foi longe demais. Filhos de Levi, ouçam. Será que Moisés pode explicar por que concedeu o sacerdócio a Arão e aos filhos dele? Não, ele não pode. Não faz sentido dar o sacerdócio a Arão e seus filhos. Se Deus decidiu honrar alguém da tribo de Levi, não sou eu também dessa tribo? Você é um príncipe de Levi. Eu mesmo não me considero digno de assumir esse cargo. Mas se o povo insistir... Por outro lado, se Deus determinou honrar a tribo do primogênito, então é justo que um da tribo de Ruben tenha o privilégio. Neste caso, o cargo seria de Datã e Abirão, pois são os mais velhos da tribo de Ruben e homens de fama devido à sua grande riqueza. Moisés vem vindo. Já chega, Moisés e Arão, porque a Assembleia inteira é santa e Jeová está no nosso meio. Então por que querem mandar na congregação de Jeová? Corá, você e todos esses 250 homens dos filhos de Israel que estão do seu lado são maiorais da Assembleia, convocados para a reunião, homens de fama. Mas amanhã cedo, Jeová mostrará quem pertence a Ele, quem é santo e quem deve chegar-se a Ele, e quem Ele escolher deve aproximar-se dele.
façam o seguinte. Apanhem porta-lumes, você, Corá, e toda a sua assembleia. Coloquem brasas e incenso neles e os apresentem a Jeová. Terá de acontecer que o homem a quem Jeová escolher, este é o santo. Está bem, está bem. Josué. Sim, senhor. Datã e Abirão não estão presentes. Por favor, diga a eles que compareçam também para ouvirem a voz de Jeová. Pois não, senhor. Ouçam, filhos de Levi. Acham pouco que o Deus de Israel os tenha escolhido de toda a Assembleia de Israel para se apresentar a Ele e prestar serviço no tabernáculo de Jeová, para ficar de pé perante a Assembleia para ministrar a eles e para fazer chegar perto vocês e seus irmãos, filhos de Levi? E agora querem também o sacerdócio? Por esta razão, você e toda a sua Assembleia são contra Jeová. Quanto a Arão, o que é ele para resmungarem contra ele? Por que está sozinho, Josué? Onde estão Datã e Abirão, os filhos de Eliabe? Não quiseram vir, senhor. Eles mandaram dizer o seguinte: não iremos. Já não basta que nos fez subir de uma terra que manava leite e mel para nos fazer morrer no ermo? Ainda por cima quer nos tiranizar? Na verdade, você não nos trouxe a uma terra que mana leite e mel para nos dar como herança campos e vinhedos. Quer furar os olhos desses homens? Disseram, não iremos. Ó Jeová, não vires para olhar para a sua oferta de cereais. Nem um único jumento lhes tirei, nem prejudiquei sequer a um deles. Corá, você e toda a sua assembleia, compareçam perante Jeová. Vocês todos e Arão, amanhã. E tomem cada um seu porta-lume, e ponham incenso sobre eles, e apresentem cada um seu porta-lume perante Jeová, 250 porta-lumes. E tem de dar-se que o homem que Jeová escolher é o santo. Deixemos que Jeová escolha. Já basta, filhos de Levi. Fico muito feliz, Anzi, de ver que você não se juntou a Corá. Você não se apresentou diante de Jeová na entrada da tenda de reunião. Eu não me apresentaria como um candidato ao sacerdócio. Mas acho que Corá e os 250 com ele têm direito de fazer isso. Eles estão esperando um sinal da parte de Jeová. Moisés não nos revelou o que será. Mas temo que o ato presunçoso de Corá não ficará impune. Agora, Moisés irá até as tendas de Datã e Abirão para que eles também possam ouvir a palavra de Jeová. Eu também quero ouvir o que Moisés dirá a eles. Acho que Datã e Abirão tinham o direito de fazer o que fizeram. Mas, Anzi, eles resistiram à palavra de Deus, transmitida por Moisés. Será que Jeová só fala por meio de Moisés? Não somos também parte de Israel? Como sabem que Jeová não fala também por meio de Corá, Datã e Abirão? Eles também são anciãos. Saíram conosco do Egito. Moisés não é um homem como qualquer um de nós? Pelo visto, Anzi, o próprio Jeová responderá a essas perguntas. Você não se juntou a Corá. Mas qual será a sua posição quando Datã e Abirão forem chamados a prestar contas? Cuidado, Anzi, com a conversa rebelde de Datã e Abirão. Venham. Vamos até as tendas dos filhos de Eliabe. O que tem a nos dizer, Moisés? Veio nos teorizar? Retirem-se, por favor, de diante das tendas destes homens iníquos, Corá, Datã e Abirão, e não toquem nada do que pertence a eles,
para que não sejam arrasados em todo o seu pecado. Vamos ver. Não é possível, Assir, Eucana e Abiasaf. Vocês também ficaram com medo das ameaças de Moisés? Vocês, filhos de Corá, afirmam guardar a lei. A lei não manda honrar o pai? É isso mesmo, filhos de Corá. Por que não apoia o seu pai agora? Este é o quinto dos 10 mandamentos, Abirão. Os primeiros 3 exigem que se dê devoção exclusiva a Jeová. O próprio Jeová ainda está no meio de Israel. Separem-se enquanto ainda há tempo. Por meio disso, saberão que Jeová me enviou para realizar todas essas obras, que não são do desejo do meu próprio coração. Se esse povo morrer, de acordo com a morte de toda a humanidade, e o castigo que vier sobre eles for com a punição de toda a humanidade, então não foi Jeová que me enviou. Mas se Jeová fizer algo extraordinário, e o chão abrir sua boca e engoli-los, e tudo que pertence a eles, Davi, por favor. e descerem vivos ao Seol, então saberão com certeza que esses homens trataram a Jeová com desrespeito. Ouçam! O que é isso? É um terremoto! Olhem! Fogo de Deus! Na porta do tabernáculo! O julgamento de Corá. Que tragédia! Que tragédia! Assim, tanto eles como todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao Seol, e a terra foi cobri-los, de modo que pereceram do meio da congregação. E saiu fogo da parte de Jeová e passou a consumir Corá, meu pai, e os 250 homens que ofereciam incenso. Eles pereceram na conversa rebelde de Corá. É compreensível que minha família tenha ficado muito abalada com tudo o que aconteceu. Várias outras famílias israelitas também ficaram. Mas não quero deixar que a tristeza indevida obscureça as verdadeiras questões. Corá, meu pai e seus partidários, na realidade se rebelaram contra a autoridade de Jeová. Movidos por inveja, orgulho e ambição, eles agiram com presunção, e a consequência foi a desonra. Meu pai buscou glória para si mesmo, mas a sua glória durou muito pouco. Como fico feliz de que eu e meus irmãos tomamos o lado correto na questão. Como poderia esquecer as lições que aprendi desses acontecimentos marcantes? Mostramos que respeitamos a autoridade de Jeová por respeitar os homens designados por ele. Também não podemos permitir que laços de amizade ou de parentesco tenham prioridade sobre nossa relação com Jeová e a obediência a ele. A única maneira de sermos bem-sucedidos é seguir a orientação de Jeová, depositando implícita confiança naqueles que são designados por ele. Com isso, mostramos que temos profundo respeito pela autoridade de Jeová. Vou cantar por tempo indefinido sobre as expressões de benevolência da parte de Jeová. Com a boca, tornarei conhecida a tua fidelidade de geração em geração.
apresentará agora um discurso intitulado Sujeite-se lealmente à autoridade de Deus. As palmas dos irmãos indicam que os irmãos apreciaram e gostaram muito do drama. Mas vocês perceberam as falhas? Perceberam? As falhas? Alguém notou falha? Não perceberam? Não, eu não estou dizendo a falha dos representantes, que fizeram muito bem. Mas eu estou dizendo das falhas dos personagens real do drama. Vamos identificar as falhas deles? Vamos. Primeira falha. Não apoiaram lealmente a autoridade de Jeová. Segunda falha. Deixaram que o orgulho, a ambição, os ciúmes os dominassem. Terceira falha. Concentraram-se nas imperfeições dos homens designados por Jeová. Quarta falha. Desenvolveram uma atitude queixosa. Quinta falha. Não estavam satisfeitos com os seus privilégios de serviço. Sexta falha. Deixaram que a amizade ou os laços de família se tornassem mais importantes do que a lealdade a Jeová. São estas as falhas que Corá e também outros rebeldes, eles não passaram pela prova da lealdade a Jeová. Mas o que dizer de hoje? Será que estas questões deveriam nos preocupar? Sem dúvida que deveriam. Judas, o discípulo Judas, no versículo 8 e também no versículo 11, Judas advertiu contra a conversa rebelde de Corá, indicando que isso tinha lá nos seus dias. O apóstolo Pedro também escreveu em 2 Pedro capítulo 2, o versículo 10, Pedro escreveu sobre aqueles que menosprezavam o senhorio, mostrando que esta atitude também persistia lá nos seus dias. E o que dizer de hoje? Será que existe alguma situação similar? Mas o ponto é, como que nós podemos evitar a atitude de Corá e como nós podemos imitar os seus filhos que foram leais? Como nós podemos fazer isso? Evitar a atitude de Corá e imitar os seus filhos. O que esse drama realmente nos ensinou? Primeira coisa, lealdade a Jeová. O Salmo 18, versículo 25, ele diz em parte: com alguém leal, Jeová agirás com lealdade. Isto inclui respeitar aqueles que Jeová designa para liderar o seu povo hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. O escravo, seus representantes, os anciãos congregacionais. Quando mostraram falta de respeito pelos representantes visíveis de Jeová, na verdade, Corá, Datã e Abirão estavam lutando contra Jeová. Isso está descrito em Números, capítulo 26, o versículo 9, que diz, em parte, este Datã e Abirão foram convocados da Assembleia que se empenharam numa peleja contra Jeová e contra Moisés e Arão. Na Assembleia de Corá, quando se empenharam numa peleja contra Jeová. De modo que falar de forma insolente com os designados por Deus ou sobre as falhas deles mostra falta de respeito pela autoridade divinamente constituída. Observam o que Judas mencionou aqui. Judas, no versículo 8. O discípulo Judas, aqui perto de Revelação, Judas, versículo 8. Ele diz: da mesma maneira, apesar disso, estes homens também, entregando-se a sonhos, aviltam a carne
e desconsideram o senhorio e falam de modo ultrajante dos gloriosos. Portanto, tem esta tendência. Estes gloriosos aqui mencionados por Judas são homens imperfeitos, mas são incumbidos de responsabilidade pelo Espírito Santo de Jeová. Por exemplo, você observou alguma expressão aqui do drama? Veio nos tiranizar, não é homem de liderança, ficaram com medo das ameaças de Moisés. Talvez possa existir algumas expressões similares também nos nossos dias. Portanto, quando nós referimos a esses homens usados por Jeová, devemos tomar cuidado com as expressões que realmente usamos. O exemplo da conversa rebelde de Corá é um alerta para todos os cristãos hoje. Como que nós devemos e podemos ser leais a Jeová? Lealdade nas palavras, lealdade nas ações, e lealdade em não se opor às decisões dos homens designados para tomar a dianteira. Estas são algumas maneiras e formas de mostrar nossa lealdade a Jeová. Uma tendência humana, irmãos, é ficarmos julgando os assuntos tomados, relacionados, julgando os arranjos também, e até indo até mesmo em casos que envolvem disciplina. De uma coisa nós devemos lembrar: nem sempre sabemos todos os fatos ou circunstâncias envolvidas. É melhor realmente ficar quieto e deixar as coisas na mão de Jeová. Segunda falha: cuidado com o orgulho, a ambição e também o ciúme. Para Corá, não era suficiente servir como ajudante do sacerdote Arão. É evidente que ele ambicionava o cargo de sumo sacerdote, função que Arão recebeu por designação de Jeová. Corá desconsiderou este fato. Moisés e Arão haviam designados por Jeová. Ele não reconheceu isso. É óbvio que as motivações de Corá eram o orgulho, a ambição e o ciúme. Ele poderia ter evitado isso? Poderia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo destaca ali que o amor não se enfunda. Ele poderia ter demonstrado este amor para com todas as coisas. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus se opõe aos soberbos, e Jeová toma realmente ação contra esses soberbos. O exemplo de Corá e também para os nossos dias. O que dizer de nós? Estamos então contentes com os privilégios que temos? Reconhecemos que esses homens foram designados por Jeová? Jeová usa esses homens para aquilo que ele achar melhor. O que dizer quando somos aconselhados as nossas reações? Será que o orgulho realmente nos domina? Deveríamos perguntar. Terceira questão, terceira falha: não se pode usar as imperfeições dos homens designados como desculpa para desrespeitar a sua autoridade. Jamais fazer isso. Temos de reconhecer que o superintendente designado para pastorear a congregação de Deus, baseado em Atos capítulo 20, versículo 28, são homens designados pelo Espírito Santo de Jeová. E quando nós não reconhecemos estes, é como que estivéssemos falando para Jeová que ele não sabe das imperfeições desses homens, que ele não se preocupa com as imperfeições desses homens e que não tem capacidade de lidar com as imperfeições desses homens. É como se estivesse fazendo isso. O Salmos 11, versículo 4, em parte ele diz: seus próprios olhos observam, seus próprios olhos radiantes
examina os filhos dos homens. De modo então que Jeová está mais do que ciente das imperfeições destes homens, mas desejam usar. Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo descreve que ele deu alguns como apóstolo, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores. E Jeová usa esses homens conforme Ele quer, não conforme nós queremos. E Jeová sabe usar devidamente estes homens. Corá não considerava os outros superiores a si mesmo. Ele tinha realmente esta tendência. Será que somos similares? Devemos tomar cuidado. Quarta questão. Reclamar e resmungar pode ser destrutivo em sentido espiritual. Embora afirmasse ter fé, Corá e os demais resmungaram e procuraram defeito dos servos designados por Jeová, o que por fim levou a se opor abertamente nesta questão contra Jeová. Muitas vezes, irmãos, as coisas começam com uma pequena crítica, e quando as coisas também não estão do seu jeito. É o começo. Analisa aí o perigo salientado por o apóstolo Paulo e até onde pode chegar esta questão. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 16. O perigo e até onde pode chegar. 2 Timóteo 2, 16. Mas esquiva-te dos falatórios vãos que violam o que é santo. Por quê? Porque passarão da impiedade cada vez maior. Portanto, ela começa com pequenas coisas, mas aquilo cresce, aumenta e aumenta, de modo que o começo é imperceptível, mas com o tempo já se torna uma característica da própria pessoa. Resmungadores e queixosos. Os cristãos são incentivados a persistir, a fazer todas as coisas livres de resmungo. Portanto, resmungar é uma característica dos homens ímpios, descritas por Judas. Quinta falha. Devemos estar contentes com quaisquer privilégios de serviço que tenhamos. Corá teve grandes privilégios sobre a liderança de Moisés e Arão. Ele não estava contente com os privilégios que recebeu e orgulhosamente quis se apossar de um cargo a qual ele não tinha direito. Os filhos de Corá não se juntaram a ele nesta rebelião, de forma alguma. Observou a expressão de um deles, Trump? Amamos nosso pai, mas não somos cegos, porque ele sabia do que estava por detrás daquela atitude de reação. Estava contente em servir como ajudante do sacerdote, e por fim, de fato, eles continuaram vivendo, não morreram. Se tivermos uma longa folha de serviço prestado a Jeová, como a de Corá tinha, não devemos ficar ressentidos caso outros, mesmo os mais jovens do que nós, recebam um privilégio. Muito ao contrário, devemos ajudá-los eles a progredir e ser devidamente usados por Jeová, pois isto é a atitude mais correta. Sexta, a amizade e os laços de família não devem ser mais importantes do que a lealdade a Jeová. Os filhos de Corá foram leais à pessoa certa. Não devemos ajudar os parentes ou amigos allegados que cometeu uma transgressão a esconder o seu pecado grave, nem tomar o lado dele quando os anciãos procuram realmente reajustá-lo.
De forma alguma devemos fazer isso. E às vezes os anciãos necessitam de disciplinar ou repreender alguns que sejam parentes ou até mesmo amigos nossos. Será então que tomamos partido? Alegando que as coisas não são bem assim, que esses anciãos são duros demais, e até mesmo começa a comparar com outros casos que talvez a pessoa saiba. Fazer isso seria deslealdade para com Jeová, a sua organização e também o próprio transgressor. Não somos amigos deles. Será que a lealdade é recompensada? Sim, ela é recompensada. Realmente seria muito bom imitarmos o exemplo dos filhos do Corá, sempre demonstrando apreço pelo aquilo que Jeová realmente nos tem. O exemplo de Corá serve de alerta para todos nós. Mas por que um alerta para todos nós? Irmãos, se Jeová não poupou Corá, Datã, Abirão e os 250 maiorais, será que ele vai poupar os que hoje têm as mesmas características? Será que ele vai poupar? De forma alguma. Mas há algumas coisas ou situações que realmente nos colocam à prova. Quando as coisas não saem conforme esperávamos, temos de tomar cuidado para que o orgulho realmente não nos domine. Devemos aceitar humildemente os procedimentos que Jeová permite ou coloca em operação, nunca nos rebelando contra ele. Nunca devemos permitir que as provas de nossa integridade façam com que nós tornemos queixosos de nossa condição na vida, levando a buscar a opor ou a pegar aquilo que nós não temos direito. Se nós lembrarmos de servir a Jeová, é o maior privilégio que temos, não importa a circunstância que tenhamos, nós queremos evitar o fim desastroso de Corá, mas imitar os filhos deles que foram leais. Portanto, irmãos, até agora, nós consideramos os 6 pontos aqui, as 6 falhas que eles realmente tiveram. Vamos relembrar? Primeira falha: apoiar lealmente a autoridade de Jeová. Não passaram por essa prova. Não ser vencido pelo orgulho, a ambição e o ciúme. Não passaram por essa prova. Concentraram nas imperfeições dos homens designados. Quarto, desenvolveram uma atitude queixosa. Quinta, não estavam satisfeitos com os privilégios que tinham. Sexta falha, os laços de amizade e de família foram mais importantes do que a lealdade a Jeová. Irmãos, alguma vez Jeová falou alguma coisa e não cumpriu? Sim, o Salmos 37, versículo 28, menciona para nós: porque Jeová ama a justiça e ele não abandonará aqueles que lhe são leais. Hão de ser guardado por tempo definido. Agora, mas quanto à descendência dos iníquos, será deveras decepadas. É o que realmente nós observamos nesse drama. Portanto, que este drama e estas orientações do escravo, baseado na Bíblia, não caia no esquecimento. Por que não? Porque elas significam vida, sim, vida por tempo indefinido. Foi excitar, gente.
Patrícia, aqui no freio da...